Sabem qual é a grande lição da história da humanidade que tiramos de todos estes episódios do Sapiens? É que, quando temos acesso às ferramentas certas, a criatividade humana não conhece limites. Foi por isso que fizemos esta parceria com a Shopify. A Shopify é a melhor opção para quem quer criar um negócio online e tornar os seus sonhos realidade. Se antigamente Napoleão tinha de marchar por toda a Europa ou César tinha de atravessar o Rubicão, hoje podemos criar os nossos próprios impérios a partir do conforto da nossa casa. Basta ir a shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e mais uma rota comercial bem-sucedida. Até Alexandre o Grande ter inveja de todo o mundo de possibilidades que se abre a qualquer negócio que escolhe processar as suas vendas com a Shopify. Compras e pagamentos que funcionam na perfeição, sem confusões nem dúvidas. Basta ir a shopify.com, repito, shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e explorar a nova rota da seda que é a Shopify. O nosso agradecimento à Shopify por patrocinar este episódio. Filadélfia, 8 de julho de 1776. O calor do meio-dia cai sobre a torre do edifício. Um sino ressoa. Uma multidão curiosa junta-se nas traseiras em frente a uma plataforma vazia, à espera de algo. O coronel tem em mãos um documento. Ouve o burburinho da multidão. Sabe o que tem de ler. Sabe também que não muito longe estão os ingleses, armados, em alerta. É deles que vai falar. O coronel olha para a plataforma. Sente o suor a colar-se à farda. O calor do chapéu na testa. Têmporas. E sem demora avança sobre os degraus. E virado para a multidão, lê. À distância, por entre a multidão estarrecida, ressoam as palavras. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Podia ser mais um discurso como outro qualquer, mas aquelas palavras são algo mais. São o nascimento de uma nação. Esta é a história da Declaração de Independência Americana. Olá a todos e bem-vindos a mais um novo episódio do História Obscura. Hoje vamos tratar de um assunto que não é tão obscuro assim. Pelo menos fama não lhe falta. É um dos momentos decisivos da história moderna. Trata-se da Declaração de Independência Americana. O momento em que oficialmente as 13 colónias norte-americanas se declararam independentes da Grã-Bretanha. A hora precisa em que, lado a lado, um conjunto de orgulhosos revolucionários decide criar uma nação assente na liberdade e igualdade. Ou será que não foi bem assim?
Se a fama é muita, os detalhes nem sempre se conhecem. Conhecem-se, sim, as famosas palavras que correram o mundo. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais. Quanto ao resto, vamos ver. A história começa precisamente com desigualdades. Embora não bem as que estão a imaginar. No século XVIII, a Grã-Bretanha tinha 26 colónias. Em 1776, 13 decidiram ser independentes. Eram elas as 4 colónias de Nova Inglaterra, as 4 colónias do meio e as 5 colónias do sul. Desde o início que as 13 colónias norte-americanas eram um dos parentes pobres do Império. No Novo Mundo, era das Caraíbas e da produção de açúcar que vinha a riqueza britânica. Londres tinha, portanto, uma certa falta de interesse nas 13 colónias. Não davam nem grande despesa, nem grande lucro. Mas para os colonos tinham fortes vantagens. Podiam comprar enormes terrenos por quase nada, os impostos eram baixos e havia alguma autonomia, sendo a presença militar britânica quase nula. Mas quando chegou a Guerra dos 7 Anos, que é um fenómeno quase global, tudo mudou. A vitória inglesa contra os franceses e espanhóis fez-se à custa da presença de grandes exércitos ingleses em terras americanas. E a despesa com o conflito colocou mais pressão sobre as colónias. Afinal, o que davam elas à metrópole? Quem é que ia pagar o custo de as proteger? Foi então que surgiu uma ideia. Os ingleses olharam para a situação dos colonos e disseram: está na altura de pagarem a sua cota. Se as colónias queriam segurança, então teriam que pagar por ela. Mas havia um problema. Uma das máximas do pensamento político inglês era o princípio de nenhuma taxação sem representação. Ouvimos os americanos falarem muito de no taxation without representation. Traduzido por miúdos, o que este princípio quer dizer é que, para seres taxado como um súbdito de um determinado país, tinhas direito aos direitos políticos desse país, em particular o direito da representação parlamentar. Como nós temos visto na História Obscura, os ingleses têm uma opção muito antiga com os seus parlamentos e, portanto, se tu pagas impostos e és taxado, és um sujeito com direitos à representação política nesse órgão em particular, algo que os colonos ingleses na América não tinham. É aqui que entra a desigualdade americana. Os colonos tinham imensas benesses, é verdade, mas não tinham representação no Parlamento inglês. E por isso não queriam ser taxados. Começou a revolta. Em 1773, num momento marcante em Boston, vários colonos vestiram-se de nativo-americanos e, em protesto, destruíram um carregamento de chá da Companhia das Índias Orientais. Foi a famosa Boston Tea Party, e a metrópole não achou graça nenhuma. Era preciso mostrar aos colonos americanos quem mandava. Em 1774, os britânicos retaliaram os atos do Boston Tea Party com uma série de medidas punitivas que passaram a ser conhecidas como os atos intoleráveis. Os colonos, por sua vez, reagiram com horror e revolta às medidas da metrópole. Neste ponto, ainda muitos diziam querer simplesmente um tratamento igual a todos os outros súbditos britânicos. Afinal, era o que eles eram. Era preciso negociar com as autoridades.
Criou-se então o chamado Continental Congress, ou Congresso Continental. Era um órgão composto por representantes de todas as 13 colónias e que passou a ser uma espécie de governo interino. A voz que negociava termos com a metrópole e que preparava as colónias para um possível conflito. Ao longo dos anos, passaram pelas suas fileiras um quem é quem da liderança americana. Os delegados do Congresso incluíam enormes figuras como George Washington, um grande proprietário da Virgínia que combatera como oficial do exército inglês, Benjamin Franklin, um homem dos 7 ofícios que começou a trabalhar como tipógrafo e se tornou num poderoso filântropo em Filadélfia e que já agora, aconselho para todos os nossos ouvintes, se alguma vez tiverem a oportunidade de ler a autobiografia do Benjamin Franklin, façam. É um livro fascinante. Acho que a versão que eu tenho apanha só uma parte inicial, porque depois a autobiografia é partida em várias partes diferentes e acho que faltam uns pedaços. E aquilo é um bocado uma seca em algumas circunstâncias. Mas é talvez dos livros mais carregados de sabedoria prática que alguma vez possam encontrar. Portanto, se encontrarem a autobiografia do Benjamin Franklin, vale muito a pena. Samuel Adams, um radical, opositor da metrópole desde 1768 e filho de uma família de puritanos devotos de Boston. John Adams, um advogado conservador, também de Boston, com alguma lealdade britânica. E Thomas Jefferson, filho de lavradores ricos da Virgínia, mas imbuído do espírito radical do iluminismo. Nem todos estes homens estavam de acordo quanto ao que queriam. Benjamin Franklin chegou a criticar a Boston Tea Party como uma destruição desnecessária de propriedade privada. Alguns ainda esperavam uma reconciliação. Para outros, como Samuel e John Adams, o conflito parecia inevitável. Em 1775, as hostilidades começaram em Massachusetts, entre o exército inglês e as milícias americanas, organizadas pelos chamados Patriotas, o nome dado aos partidários da independência. Com a tensão em pique, o Congresso emitiu a Olive Branch Petition, uma tentativa de conciliação escrita por Benjamin Franklin, John Jay e John Dickinson. Esta petição não falava ainda em independência, mas num tratamento justo das colónias como domínio britânico. O pedido foi rejeitado. E mais do que isso, o rei declarou um embargo comercial às colónias, isolando-as por completo. A partir daqui, o caminho estava traçado. Para muitos delegados, o embargo era um ato de guerra e um quase reconhecimento da independência das colónias. A única hipótese parecia ser ir em frente. Mas como? Podia ser um passo radical que deitaria tudo a perder. Já uma coisa que os patriotas nunca arriscavam perder era os conteúdos exclusivos da Broá. Para este efeito, o Congresso subscreveu por inteiro ao nosso Patreon, algo que vocês também podem fazer através de um mero clique no primeiro link da descrição deste episódio. Depois, basta seguir as instruções para ter acesso, em primeira mão, aos melhores conteúdos exclusivos. Sejam patriotas. Juntem-se à Broá. Filadélfia, 1 de julho de 1776. A enorme sala está cheia. O grupo de homens senta-se ansioso. Uma voz conduz o serão. Chegaram todos ao momento inevitável. A discussão estava praticamente feita.
Mas era preciso limar arestas. Era preciso votar. E mais, era preciso garantir que a decisão que saísse desta sala fosse unânime, acima de tudo. A voz conduz o voto. Um delegado após outro vota. Tudo é lento. Antes de agir, cada um dos homens vê um futuro nos confins da sua mente. Liberdade, felicidade, riqueza ou guerra, morte, o fim de tudo o que criaram. E com tudo em mente, votam. Chega ao fim, contam-se os votos e chega ao choque. Faltam 3 votos para a independência americana. Com a intransigência da metrópole, o apoio à independência parecia cada vez maior e foi defendido com vigor por colónias como a Carolina do Norte e a Virgínia. No final de contas, a 7 de junho de 1776, Richard Henry Lee, delegado da Virgínia, chegou ao Congresso Continental com uma resolução: a Lee Resolution. Um grupo de patriotas tinha-se unido na Virgínia e fazia agora uma petição ao Congresso. Queriam uma declaração imediata de independência. O Congresso tremeu. O conflito já lavrava há um ano, especialmente no Massachusetts, mas eram lutas de pequena escala. Uma declaração de independência mudaria tudo. Seria guerra aberta com a metrópole e quem sabe, se não também com os outros poderes coloniais da América do Norte, a França e Espanha, agora que as 13 colónias estavam vulneráveis. Não podia ser feito de ânimo leve. Era preciso ouvir as colónias, era preciso votar. Mas já sabia que a independência estava nas cartas. E quando o momento chegasse, era preciso declará-la, anunciá-la ao mundo e comprometer os representantes das colónias nesse sentido. Para esse efeito, nomeou-se o Comitê dos 5. 5 homens encarregados de redigir a Declaração da Independência. Eram eles: John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Robert Livingston e Roger Sherman, que representavam Massachusetts, Filadélfia, Virgínia, Connecticut e Nova York. Mas a verdade é que a declaração foi escrita, em grande parte, por um homem: Thomas Jefferson. Jefferson tinha desde cedo tido uma educação humanista fortemente influenciada pelo pensamento iluminista e a ideia de igualdade e do contrato social, mas também por uma corrente cristã protestante que salientava a dignidade divina do indivíduo. Jefferson tinha lido Locke, mas também o panfleto do radical inglês Thomas Paine, Senso Comum, que em 1776 foi um sucesso estrondoso e que defendia um governo republicano para as 13 colónias independentes. Para Jefferson, a independência americana era uma chance de pôr em prática um sistema regido pelos princípios divinos da dignidade e igualdade humana. Mas havia um problema. Um problema que não estava só na relação das colónias com a metrópole. Um problema chamado escravatura. Foi aqui que os princípios cederam perante a política. Jefferson e o Comitê dos 5 tinham estruturado a declaração como uma lista de princípios e depois uma lista de acusações ao rei Jorge III de Inglaterra. Porquê acusações ao rei?
Porque, na verdade, a autoridade parlamentar já tinha sido rejeitada pelos patriotas. Não era isso que estava em questão. O que estava em questão era a quebra com o chefe de Estado. Foi uma lista de queixas, desde o cobrar injusto de impostos ao usar de mercenários estrangeiros na luta contra os colonos. Mas houve um queixume particular que ficou de fora. Exato, a escravatura. Inicialmente, Jefferson redigiu um ataque a Jorge III por ter imposto a escravatura nas colónias. Mas a economia dos Estados do Sul baseava-se fortemente na escravatura. O próprio Jefferson tinha cerca de 600 escravos. George Washington, Henry Lee e vários outros eram também esclavagistas. O parágrafo foi retirado, mas o assunto, como sabemos, não morreria aqui. A declaração estava escrita. A 28 de junho, o texto foi aprovado. A 1 de julho, quase um mês depois de Henry Lee surgir com a sua resolução, ensaiou-se um voto antes do voto oficial. Não se esqueçam, o resultado tinha que ser unânime, porque senão qualquer outra coisa seria vista como uma fragilidade. E qual foi o resultado? Os delegados do Delaware estavam empatados. A Pensilvânia e a Carolina do Sul votaram não. Já os delegados de Nova York abstiveram-se. Entre a hesitação e o medo do ataque inglês, a proposta ainda não passava. Adiou-se o voto definitivo para o dia seguinte. Aí sim, a decisão seria irrevogável. Mas qual seria? Tudo o que não fosse unânime era uma demonstração de fraqueza. Ainda era possível que a independência morresse nas mãos do Congresso. Mas a vontade era muita. Seguiram-se fortes discussões nos bastidores. Era preciso resolver o empate de Delaware e, enquanto a Carolina do Sul e a Pensilvânia, tornar o não num sim. Os motivos que levaram à recusa da proposta eram variados e incluíam tudo desde lealdade institucional, medo, pacifismo religioso, a questão pendente da escravatura e a dúvida sobre se as colónias independentes teriam os mecanismos para garantir a sua segurança. Este ponto é importante. Houve uma série de delegados que tinham medo de votar a declaração da independência e depois olhar para a estrutura política que tinham criado destas 13 colónias separadas e perceber que, na verdade, não havia mecanismos práticos. Como é que se levanta um exército em 13 colónias separadas? São as milícias de cada um dos estados? Independentemente? Como é que se coordenam ações militares? Como é que se levantam impostos? Tudo isto e todas essas preocupações que estes delegados tinham, depois, não vamos ver neste episódio, foram medos reais e preocupações reais, porque depois o exército americano e a estrutura política e administrativa americana era muito frágil e com muitos poucos poderes para conseguir enfrentar o desafio que tinham entre mãos. Para os convencer foram preciso várias estratégias. Através de persuasão pura e discussões acesas pela noite afora, os delegados da Carolina do Sul foram convencidos a dar o sim. Mas a Pensilvânia parecia inabalável. Já agora, se quiserem perceber melhor parte dos motivos porque é que o Pensilvânia tinha esta posição tão afincada, eu aconselho-vos a ir ver um episódio dos julgamentos da história, que nós já fizemos há muito tempo atrás. Acho que é o episódio 2 sobre o William Penn, e sobre o movimento dos Quakers vindos de Inglaterra para os Estados Unidos da América, em particular para esta zona do Pensilvânia, e vão conseguir perceber porque é que o pensamento de pacifismo religioso influencia muitas das decisões do Pensilvânia. Mudou-se então de estratégia. 2 dos seus delegados recusavam-se a consentir. Então era simples.
Se assim era, que tal esses 2 delegados não estarem presentes no voto? Problema resolvido. Foram convencidos convenientemente a não estar lá durante a votação. O sim ficava garantido. E o Delaware? O empate não mexia. Ninguém recuava da sua posição. Havia 2 delegados, um pelo sim, outro pelo não. Mas a verdade é que o Delaware não tinha 2 delegados, mas sim 3. Acontece que um estava fora da cidade na altura da votação. Foi preciso mandar chamar do Delaware outro delegado simpatizante do sim, que cavalgou pela escuridão da noite fora para desempatar o voto. Nova York seria, até ao fim, um caso especial que veremos mais à frente. Contudo, estava tudo encaminhado para a aprovação. E assim foi. No dia 2 de julho, todos os nãos e nins tornaram-se num sim. Passou-se a Lee Resolution. As colónias consideravam-se agora livres e independentes. A decisão foi noticiada em jornais e lida por todas as colónias. 2 dias depois, no famoso 4th of July, aprovou-se a intitulada Declaração Unânime dos 13 Estados Unidos da América. No final, ficámos com o texto fundacional da democracia americana. E um dos manifestos mais importantes do mundo que plasma os pressupostos de liberdade e de igualdade. Com a frase: consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura de felicidade. E conclui com a seguinte declaração e compromisso: que estas colónias unidas são e de direito devem ser Estados livres e independentes. E, em apoio desta declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. God bless America, piu piu piu, yeehaw, fim de citação. Nova York, essa, só aceitaria tudo isto no dia 9 de julho, tendo-se abstido na votação. Foi só com 12 das 13 colónias que tudo começou. Assim começava verdadeiramente a longa luta pela independência americana e o longo caminho até os Estados Unidos de hoje. De 13 colónias a 50 estados. Só aqui um pequeno à parte sobre o voto de Nova Iorque. Realmente é chocante nós sabermos que, afinal, uma das colónias não tinha votado com as outras todas, já tinha-se abstido. Acontece que os delegados do Nova Iorque tinham indicações muito estritas de não votarem sem o acordo prévio do seu estado. Portanto, do Senado local de Nova Iorque tinham que dar indicação, e essa resposta estava a demorar a chegar e depois eventualmente foi transformada num sim, e portanto aqueles delegados abstiveram-se porque simplesmente não tinham autonomia para poder votar e aguardavam que chegassem respostas de casa que depois lhe pudessem dizer como prosseguir, sendo que Nova Iorque era um dos estados que em maior risco estava por causa dos seus portos e da presença e proximidade das tropas inglesas e dos ingleses no geral de chegarem lá.
A Declaração de Independência é talvez o documento mais influente da história moderna e uma chave essencial para perceber o clima político em que vivemos. Refletia os grandes princípios ideológicos da época e seria fonte de inspiração para os movimentos revolucionários do resto da Europa. Mas a sua história tem de ser vista com algum espírito crítico. É verdade que os colonos americanos não tinham representação no Parlamento, uma desigualdade gigantesca, mas beneficiavam da proteção britânica, pagavam menos impostos que o comum cidadão na Grã-Bretanha. Queriam expandir o seu território a custo dos povos indígenas e defenderam a liberdade e a igualdade para todos, menos para os próprios escravos. Dizia na época o pensador inglês Samuel Johnson sobre os patriotas americanos: como é que os maiores gritos a favor da liberdade vêm da boca dos capatazes dos negros? Dito isto, os princípios consagrados na Declaração foram uma inspiração para o mundo moderno. O projeto ideológico de Jefferson marcou de facto a história. Mas será que foi mesmo concretizado? Há todo um mitificar da independência americana. Os pais fundadores como figuras quase divinas. A luta pela independência americana como a luta de todo e qualquer indivíduo pela igualdade e liberdade individual. O 4 de julho como o grande dia da independência. Mas a realidade tem nuances. Nem os princípios dos fundadores eram assim tão claros na prática. E com a Lee Resolution a ser aprovada no dia 2, o 4 de julho não é bem o dia certo. A declaração, nas palavras do historiador Woody Holton, foi apenas o press release. John Adams previu na altura que o dia 2 de julho seria celebrado por gerações a fio, com jogos, espetáculos, sinos e armas de fogo. Acertou no espírito, mas falhou por 2 dias. Ficou o dia 4 de julho, o dia da independência. Mas se o dia não é o certo, os valores que lá estão representados ainda merecem todo o fogo de artifício que podemos lançar. Piu, piu. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio, e é com este episódio que lançamos este novo especial sobre a América, dedicado para celebrar o seu aniversário agora recente da Declaração da Independência, os 250 anos da Declaração da Independência. Quisemos começar com esta história, não é definitivamente as histórias mais obscuras, mas é importante percebermos como é que foi aprovado o início deste novo país, e há aqui uma série de pequenos pormenores que eu acho giros. A primeira é a questão da reivindicação americana em relação à sua autonomia e à sua liberdade. Acho que nós vimos muitos filmes americanos e ficamos com... Não sei se lembram do Patriota. Eu adorava o Patriota com Mel Gibson. E aí parece que os ingleses são uns absolutos monstros. O Tarleton, que é o ator que faz de pai de Draco Malfoy, um ator que está condenado só a fazer papéis de vilão, e quem vê esse filme acha que os ingleses são um povo sanguinário e terrível, mas depois quando vemos parte do conflito há reivindicações legítimas de ambas as partes, ou seja, os ingleses realmente despenderam muitos recursos e muitas tropas para salvaguardar os americanos no decorrer da Guerra dos 7 Anos, da presença espanhola e francesa. Em contrapartida, o que queriam era poder taxar os colonos americanos para poder pagar parte dessa despesa que endividava o Reino Unido. Em contrapartida, também parece-me legítima a reivindicação americana que, ok, se nós vamos ser taxados como qualquer outro súbdito, então queremos aceder aos mesmos direitos políticos que o resto dos ingleses têm. Sendo que ainda por cima as colónias americanas são culturalmente, etnicamente, estruturalmente muito próximas do Reino Unido.
Portanto, não há aqui um elemento do outro distante. Até acho que durante mais tempo a Inglaterra estranhou a Irlanda, que estava às suas portas, do que estranhava propriamente os americanos e os seus colonos lá. E, portanto, é giro perceber hoje em dia que as coisas são um bocadinho mais nuanceadas e que ambos os lados teriam alguma legitimidade em parte das suas reivindicações. Outro dos elementos que eu acho muito giro ver é a Revolução Americana antecede a Revolução Francesa. Nós também já fizemos aqui um especial sobre ela. E essas duas revoluções, eu acho de certa forma, são irmãs naquele binómio / trinómio de liberdade e igualdade ao qual juntamos depois a fraternidade. E eu acho que, enquanto a França é a Revolução da Igualdade, a Revolução Americana é a Revolução da Liberdade. Sendo que depois fica agora a dúvida de qual é que é a Revolução da Fraternidade. E por isso é muito giro ver, e por isso é que estas acusações sobre a escravatura ainda picam um bocado, porque os homens nascem livres e iguais, mas no caso americano nascem mais livres do que iguais, e no caso francês parece que depois vão nascer mais iguais do que livres. E portanto é giro perceber de que forma é que esse espírito da época se materializa em duas revoluções e dois, no caso dos franceses não tanto um documento, mas no caso dos americanos um documento fundacional, no caso dos franceses uma prática política radicalmente diferentes, apesar de virem da mesma fonte, não é? Nós fomos as duas revoluções lado a lado e elas não nos parecem partilhar de um pressuposto comum, mas assentam na mesma base, são só ramos diferentes da mesma árvore. Bem, não vos roubo mais tempo. Abrimos as portas com a Declaração da Independência. No próximo episódio vai ser um episódio, para mim, importantíssimo, porque vamos falar daquele que é talvez o meu político favorito de sempre. Um homem impressionante, do qual eu tenho pessoalmente muita estima e do qual gosto muito, e que é uma referência pessoal, que é o presidente dos Estados Unidos da América, Teddy Roosevelt. Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, Luís Francisco Sousa, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast.